Olá amigos do RBTech, eu sou o Ricardo e estamos iniciando agora mais um Tô a Fim de Saber. E o assunto do vídeo de hoje é como conquistar mais clientes trabalhando como freelancer. Durante alguns dias ficou disponível no nosso blog um post sobre esse assunto, onde vocês poderiam publicar suas perguntas, seus questionamentos, e algumas dessas perguntas foram selecionadas e serão respondidas no vídeo de hoje. Porém, eu gostaria de começar o vídeo de hoje de uma forma um pouquinho diferente. Ao invés de começar com as respostas já das perguntas, eu quero falar sobre qual o principal aspecto, o principal ponto que eu acho que afeta a busca por novos clientes de quem trabalha como freelancer em desenvolvimento. Eu sei que quem trabalha com desenvolvimento geralmente busca, se é freelancer, viver única e exclusivamente disso, não prestar um serviço aqui e outro lá, manter clientes, criar uma clientela fixa que confie nos seus serviços. E na hora de contratar o serviço do desenvolvedor, o cliente acaba ficando meio balançado e não sabe se contrata ou não. E eu notei que na maioria dos casos onde não há contratação, teve um erro muito comum cometido pelo desenvolvedor na hora de vender o seu serviço. E eu vou tentar explicar essa situação agora, que talvez isso responda todas as perguntas que foram deixadas no post. Mas de qualquer forma, depois eu vou abordar as perguntas de maneira individual. A primeira coisa que você como desenvolvedor deve ter clara na sua mente é a diferença entre benefício e característica. E é aqui que está o erro de grande parte dos freelancers. Você vai lá no seu cliente e você tenta vender características do seu serviço para ele. E nenhum cliente compra característica, o cliente compra benefício para o negócio dele. Vou tentar explicar a diferença. Características é, por exemplo, eu chego lá para o meu cliente e digo, olha, eu desenvolvo sites utilizando o WordPress, crio um painel personalizado para você, dou uma conta de hospedagem, um registro de domínio, tudo isso incluso no valor e depois você tem uma manutenção X por mês. Essas são as características do meu serviço. Mas o cliente não quer saber de WordPress, de painel, de domínio, ele não entende essa linguagem técnica que você fala. Então, para vender o teu peixe, você tem que abordar benefícios. Como? Olha, eu vou desenvolver o site para você em uma plataforma que é utilizada por milhões de pessoas ao redor do mundo, que é simples de usar, que é fácil de gerenciar, é uma plataforma segura, que você em poucas horas vai aprender os recursos principais para mexer nela. E o site que eu vou desenvolver para você, ele vai ficar 24 horas por dia online e você vai ter um aumento, por exemplo, na sua lista de e-mail marketing de X%. Você vendeu benefícios para o seu cliente, diferente das características. Foquem na questão dos benefícios. O teu cliente quer saber de benefício, não de característica. Então não adianta você chegar lá falar de CMS, de hospedagem, de domínio, que ele não vai entender nada e muito provavelmente não vai fechar negócio com você. Venda benefícios para ele. Eu sei que a essa altura muitos devem estar se perguntando, mas como eu vou saber quanto eu vou conseguir aumentar a lista de e-mails dele ou quantos clientes novos eu vou conseguir fazer ele alcançar com o meu site? Aí é que entra um outro ponto que é a pesquisa de mercado, é conhecer a área de atuação do cliente. Ninguém consegue fidelizar um cliente, prestar um bom serviço se não conhece a área de atuação daquele cliente. Então você precisa saber como é o público-alvo, como é o comportamento das pessoas que frequentam o site, que acessam o site daquela empresa, para daí você poder dar dados com fundamento para o seu cliente. Não adianta também você chegar lá e dizer que vai aumentar em 20% a lista de e-mails dele se você não sabe se isso é possível ou não. Então tudo isso você tem que ter através de estudo e através de testes. Muito provavelmente os primeiros trabalhos que você faz focando em benefícios, você não vai ter essa informação ainda coerente, mas depois que você fez um trabalho, você já tem essa métrica e daí fica mais fácil de trabalhar. Sabendo então que você deve focar nos benefícios que o teu trabalho vai trazer e não nas características que ele tem, vamos agora às respostas das perguntas individuais que eu selecionei para o nosso Tô a Fim de Saber de hoje. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Júnior Eberhardt, que disse que tem alguns conhecimentos em HTML, CSS, PHP e JavaScript e que desenvolveu apenas um trabalho profissional. Não ganha, a principal fonte de renda dele não é com desenvolvimento de sites, mas ele gostaria de iniciar mais ativamente na carreira de desenvolvimento e quer saber quais são as dicas para iniciar nesse mundo. Bom, a primeira coisa é montar um portfólio. Você tendo um portfólio aí, a partir de 3 trabalhos você já consegue dialogar um pouco mais com os clientes. Focar nos benefícios, que você só vai conseguir tendo alguns trabalhos. E a minha dica para quem está começando é começar com uma área de atuação.
Pegue, por exemplo, na sua cidade, qual o tipo de empresa que tem mais variedade de empresas. É mais loja de roupas, é mais supermercado, é mais revenda de carro, é mais farmácia? Não importa, pega o que tem mais e pesquisa esse segmento para ver se eles têm site, se eles estão contentes com o site deles. Partindo do pressuposto que você escolheu, por exemplo, revendas de automóveis, então você pode desenvolver um sistema que seja fácil de adaptar para todas as revendas de automóvel da sua cidade. E com esse sistema em mãos, desenvolvido, desenvolve todo ele, não espera alguém te contratar. Se você está começando, desenvolve o sistema, tem a carta na manga. E começa a visitar essas empresas oferecendo o teu produto. Se você fechar com um, parte para o segundo, para o terceiro, para o quarto, você vai ter um sistema já pronto para oferecer para todas as empresas daquele ramo. Então é uma forma de você, com um trabalho, atingir vários clientes. Ou seja, você vai mudar as cores, você vai mudar o layout, mas o sistema que está rodando lá atrás é o mesmo. E com um sistema você consegue ter um portfólio aí de 5, 6 clientes muito facilmente. Então essa é uma dica apenas que você pode utilizar. Lembrando que na nossa série de artigos, o processo de criação de sites, lá no começo, quando eu publiquei o artigo Como Entrar no Mercado, tem umas dicas interessantes. Então procurem no nosso site, Processo de Criação de Sites. Você vai encontrar alguns artigos bacanas que vão te ajudar também sobre a questão de introdução no mercado e como conseguir os primeiros clientes também. A segunda pergunta que eu tenho selecionado aqui é do Rafael, que diz que tem muita dificuldade em se comunicar com o cliente sobre os projetos quando o cliente solicita alguma coisa, principalmente nas reuniões. Como melhorar isso? Primeira coisa, se você não tem uma facilidade de comunicação em público, faça algum curso de oratória, de falar em público, alguma coisa que faça você se desinibir mais perante a outras pessoas na hora de expor as suas opiniões. E a segunda coisa é não falar linguagem técnica na frente do cliente, como eu comentei lá no início. Crie benefícios que o seu site vai trazer para ele e foque nessas situações. Não comece a falar de PHP, de JavaScript, de CMS, de o raio que o parta. Não, o cliente não gosta desse tipo de conversa. Então, expresse-se numa linguagem que o cliente consiga entender. Faz de conta que você está falando com uma criança que não entende nada de desenvolvimento. É assim que você tem que se comportar na frente do teu cliente. Se você começar a falar de uma maneira técnica, você assusta um pouco o seu cliente. E um cursinho de oratória também, ou de dicção, alguma coisa assim, vai te ajudar a você perder um pouco da timidez na hora de falar com o seu cliente. A próxima pergunta que eu tenho selecionado aqui é do Felipe Mantuan, que diz que trabalhando como freelancer, pede como abordar uma empresa para oferecer o produto ou serviço que ele presta, porque disse que desenvolver um sistema, um software é fácil. Agora, vender o software para o cliente são outros 500, palavras do próprio Felipe. Agora o Felipe abordou um ponto muito importante sobre a questão do desenvolvimento. Nós temos hoje no país ótimos desenvolvedores que são péssimos vendedores e esse é um problema. Se você não é um bom vendedor, se você não sabe vender o teu serviço, o teu produto, fica complicado de você conseguir clientela a ponto de se manter somente disso. Você pode ser o melhor desenvolvedor do mundo, se você não souber vender aquele produto ou serviço, você tende a morrer de fome. Força de expressão, não é bem assim, mas a tendência é que você não consiga clientes suficientes para se manter só disso. Então não basta só ser bom desenvolvedor, é preciso ser um bom vendedor. Se você não tem habilidade com vendas ou tem muita timidez para tratar com vendas, é interessante você contratar um vendedor e pagar comissão para ele sobre vendas. Não precisa pagar salário fixo, faz participação de lucros. Você vende tanto, ganha tanto e assim funciona. Outra dica que eu tenho está lá de novo naquela série de artigos, o processo de criação de sites, como entrar no mercado. Tem uma dica interessante lá de como abordar, de como fazer uma pesquisa de empresas que você pode adaptar para várias situações e conseguir um levantamento de quais empresas precisam de um site, de um sistema, por exemplo, ou de qualquer outro serviço. Fica a dica aí para dar uma lida no artigo, que tem uma complementação bem interessante sobre o que eu acabei de falar aqui. Continuando, temos uma pergunta enviada pelo Rafael Silva, que diz que trabalha na área de TI e pretende trabalhar com desenvolvimento de sites, gostaria de se sustentar somente com isso. E tem dois pontos que o impedem de trabalhar como freelancer, por exemplo, na área de criação de sites. O primeiro ponto é em relação aos profissionais que prostituem o valor do mercado, cobrando valores irrisórios para a criação de um site. E o segundo seria em relação ao dono da empresa, achar que existem serviços que oferecem de uma forma com um custo muito menor, de uma forma simplificada, como o Wix, por exemplo, a criação de sites pronto. A primeira coisa, quanto aos chamados sobrinhos,
que são aqueles caras que criam o site por 10% do valor que um profissional ou que uma agência cobra, em primeiro lugar você tem que fazer um produto bom, um produto de qualidade, seja um site ou um sistema, e você jamais pode vender preço. Se você quer viver de desenvolvimento, você tem que trabalhar com qualidade e com prestação de serviço acima de tudo, não com preço. Se você vai numa empresa e o empresário lá disse, mas o fulano de tal, você deu um orçamento de 1.000 e o fulano de tal me deu de 500. Você vai ter que concordar com o cara. Diz, olha, se você está procurando preço, eu indico que você faça com o fulano. Agora, se você quer um produto de qualidade, que vai te trazer benefícios, voltando lá no começo do vídeo, a questão dos benefícios. Se você quer benefício A, B ou C, então você vai ter que fazer o site comigo, porque eu estou te garantindo que eu vou te oferecer isso. Então não trabalhar preço. Valoriza o teu trabalho, que a partir do momento que você começa a valorizar o teu trabalho, as outras pessoas começam a ver dessa forma também. O segundo ponto é em relação a sites de criação de sites prontos, como o Wix, por exemplo. Nesses casos eu indico que você incentive o empresário a criar o site dele nessas ferramentas de construção. Porque quando o empresário botar a mão na massa lá dentro, ele vai ver que não é assim como ele pensa que é, que com 2 cliques você cria o site. Ele vai criar, ele vai ter templates prontos, mas vão ser templates que são utilizados por N pessoas ao redor do mundo, ou da cidade, ou do país, sei lá. E ele vai ver que ele não tem uma exclusividade, que ele não pode mexer em tudo que ele quer, que não pode fazer tudo o que ele precisa, e vai acabar vendo que o que ele barato, que ele achava que ia ser simples de usar, acaba se tornando numa complicação. Então a dica é, se você quer competir com preço, você está lascado, porque sempre vai ter alguém que vai estar fazendo mais barato, que é os caras que não têm preocupação em fazer qualidade. Agora você tem que criar um produto bom, de qualidade, e vender isso para o teu cliente. Simples assim. Bom, eu tinha selecionado mais 2 perguntas aqui, mas o vídeo vai ficar muito extenso, então eu vou indicar que o Matheus e o Vinícius Faria, que foram as 2 pessoas que ainda tinham perguntas aqui no nosso post, deem uma lida na série O Processo de Criação de Sites. Nesses artigos vocês vão encontrar respostas para as perguntas que vocês fizeram aqui sobre a questão de preço e também conquista do primeiro cliente. No mais, eu gostaria de agradecer a todos que dedicaram sua atenção para assistir até aqui, um vídeo que foi um pouquinho mais longo do que a gente está acostumado, mas eu espero que essas dicas tenham ajudado a todos que postaram suas perguntas e também as outras pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho aí através do blog ou através do YouTube. Se você gostou, se foram úteis as dicas deixadas aqui, deixe o seu joinha para nós no YouTube ou compartilhe esse vídeo numa rede social aí com seus amigos para ajudar também na divulgação do nosso trabalho. No mais, o meu muito obrigado pela sua audiência e eu espero você no nosso próximo vídeo.